Senhoras e senhores, caros irmãos e irmãs do Ideal Espírita, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. A palavra transcomunicação é um termo relativamente novo nos idiomas do mundo. Não está presente em nenhum dicionário ainda. Foi criada por um físico alemão do final dos anos 80, de nome Ernest Senkowski, que se notabilizou por ser um dos maiores pesquisadores desse assunto, ao ser designado pela Universidade de Mainz nos anos 60 para dar uma opinião contrária ao nascimento dessas pesquisas. Ele foi a uma plateia, assistiu uma conferência de um sueco naturalizado, de origem russa, de nome Fredrik Jungersson, e lá estando a escutá-lo, ele tinha o dever de fazer um relatório para desmistificar a possibilidade de que a transcomunicação pudesse ser entendida, compreendida como possibilidade de ser um veículo de comunicação entre as consciências sem corpos, ou pessoas que tiveram seus corpos destruídos e sepultados, a quem comumente se designa pelo nome de espíritos, porque naquela época esse tema já incomodava demais alguns setores do meio acadêmico da Europa. O Dr. Ernest Senkowski, ao escutar aquela conferência incrível daquele homem imparcial, ele foi cauteloso. Não escreveu um relatório contrário à primeira vista. Compreendeu que o assunto mereceria um maior mergulho e uma investigação mais apropriada. Anos depois, a universidade lhe cobrava o relatório. E ele corajosamente escreveu, garantindo que o fenômeno era um fato, representava um conhecimento novo, não era uma anomalia no mundo da eletrônica, como pensavam alguns, nem uma fraude. Era um fenômeno paranormal que interferia no campo magnético dos aparelhos eletrônicos, descortinando um desafio para aqueles que queriam conhecer a verdade. Mais tarde, o Dr. Senkowski, que foi designado para desmistificar a ideia, passou a ser não só um grande divulgador da transcomunicação, mas o maior pesquisador que aglutinou grupos, resultados, guardou nos seus arquivos uma casuística imensa, se tornou amigo dos maiores transcomunicadores do mundo, porque ele tinha 3 formações acadêmicas na área de ciência e um doutorado. Um físico renomado, cujo nome já era uma avalização bastante significativa no mundo da transcomunicação instrumental. E coube a ele a criação desse vocábulo trans, que vem de transcendente, além de, mas comunicação do verbo comunicar. Ele acrescentou o termo instrumental, porque vem de instrumento, uma comunicação com o transcendente através dos instrumentos. A palavra ganhou força e veio substituir uma sigla que foi criada nos anos 60 para designar o fenômeno chamado de EVP,
uma sigla inglesa que significava Electronic Voice Phenomenon, ou fenômeno das vozes eletrônicas. Essa sigla foi mais tarde revelada pelos pesquisadores que funcionava como uma espécie de despistamento para que o assunto pudesse ser pesquisado nos meios científicos sem resistência. Naquela época, como hoje, o cepticismo materialista que domina o meio da ciência oficial ainda era mais ostensivo do que nos dias atuais. Se os pesquisadores dissessem que estavam usando verbas dos meios acadêmicos para investigar vozes do além, seria difícil aprovar qualquer projeto. Então, aquela época também estava sendo desenvolvido as primeiras pesquisas em vozes sintetizadas, vozes produzidas por sintetizadores. Ficava mais fácil utilizar o termo Electronic Voice Phenomenon, ou fenômeno das vozes eletrônicas, porque se assimilava às vozes dos sintetizadores e era um bom despistamento para ninguém entender que era espírito que tinha que se comunicar. O EVP avançou dos meados do ano de 1959 até meados dos anos 80 com esse nome. E dos anos 80 para cá, o EVP foi substituído pela palavra transcomunicação. Mas por que designar um termo novo? Muita gente no espiritismo no começo perguntava: se nós já temos os velhos termos criados por Allan Kardec, como mediunidade, fenômenos de efeitos físicos, com toda a sua classificação, os fenômenos de natureza, de manifestações físicas e inteligentes, com toda a nomenclatura muito bem aprimorada, construída num vocabulário que determina a fenomenologia espírita, por que criar mais um termo? É que de uns tempos para cá, após o EVP, pesquisadores intrépidos resolveram arriscar inclusive o nome e a reputação na tentativa de conquistar um outro meio de contato com o além que não fosse somente as faculdades psíquicas humanas. A comunicação com os espíritos por meios técnicos, através do campo magnético dos aparelhos eletrônicos, constituía uma nova via de comunicação com o mundo espiritual. Daí o termo era bastante aprimorado para não se confundir com a prática da mediunidade. Até porque os aparelhos especificamente tendem, como foram tendentes desde o seu começo, a prescindir dos médiuns. O contato com os espíritos através das máquinas é uma ideia antiga, desde a época do espiritismo nascente. Alguns homens de gênio já pensavam em usar máquinas para fazer contato com os espíritos. Ernesto Bosano, um grande escritor genovês, italiano, que escreveu 100 obras espíritas, todas na área da pesquisa. Um autor esquecido, um investigador da fenomenologia espírita de maior estofo no seu tempo. As suas 100 obras não foram traduzidas para os diferentes idiomas do mundo. Ele narra em uma das suas obras notáveis que um fazendeiro chamado Jonathan Schultz, ainda no século XIX, desenvolveu uma câmara eletromagnética para tentar falar com os espíritos. Na verdade, era uma grande máquina de datilografia com teclas sofisticadas. Ele usava os médios de efeitos físicos deitados numa maca e os espíritos acionavam as teclas para escrever as suas mensagens numa folha de papel. Mais tarde, 2 ingleses
também tentaram desenvolver uma máquina para falar com os mortos. Há notícias também de 2 pesquisadores holandeses. Tudo isso antes do final do século XIX. E no começo do século XX, muitos outros tentaram fazer esses contatos através de máquinas. No Brasil, nos anos 50, 2 trabalhadores espíritas de nome Cornélio Pires e Próspero Lapogese pensaram em desenvolver um equipamento escutando orientações de espíritos guias para tentar falar com os espíritos através de uma corneta. Eles deram um nome interessante na época, e isso foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo, tentando fazer contato com os espíritos. Como a ideia era um pouco de vanguarda, no Brasil, começaram a dizer que eles estavam obsediados, e eles se desencorajaram de fazer a pesquisa e desistiram de fazer o aparelho para falar com os espíritos. Mas toda ideia que está sentada, na verdade, ela não nasce de Nopinam. Ela não aparece instantaneamente do nada. Sempre tem os precursores. A transcomunicação teve os seus precursores. Não só essas ideias extraordinárias desses homens intrépidos, geniais, que pensaram em fazer contato com os espíritos através de máquinas, quando as máquinas ainda não eram eficientes. Mas também, na literatura mediúnica brasileira, a transcomunicação teve seus precursores. Há uma viagem interessante da mediunidade à transcomunicação, que interagem essas 2 modalidades de contato como a decorrência da outra. Um médium psicógrafo do Rio de Janeiro, chamado Luiz Antônio Mileco, ele era um médium cego. Publicou um livro chamado Meu Além de Dentro de Fora. Ele era cego de nascença e não conseguia escrever. Assinava o nome numa folha de cheque ou em qualquer documento com auxílio de uma régua que ele encostava e escrevia o nome Luiz. Dominava bem o braille, mas não dominava muito a escrita. Mas sob o transe mediúnico ele psicografava. Era também um médium audiente. Conhecia esse médium incrível, que não só psicografava, mas como psicofonava. Era um bom violonista, era um terapeuta, fazia psicanálise com diversos pacientes, era tradutor do braille, traduziu mais de 150 livros espíritas para o braille, fundou o SPLEB, que era o Instituto dos Cegos, no Rio de Janeiro, participava em sessões mediúnicas, era um experimentador espírita, e o mais incrível, ele era casado com uma cega. Um dia eu fui à sua casa, num apartamento de 2º andar no Rio de Janeiro, pegamos ônibus, andamos nas ruas, e quando cheguei na casa dele, ele disse: Clóvis Nunes, eu acho que você precisa comprar umas lâmpadas, porque eu estou nesse apartamento há uns 10 anos e as lâmpadas devem estar todas queimadas, eu não preciso delas porque eu não enxergo nada. E quando eu cheguei lá, estava tudo escuro realmente. Eu troquei as lâmpadas com auxílio de uma cadeira e fiquei impressionado. Ele botava a mesa, faziam comida, conhecia cada pedaço, milímetro da casa. Ao final do dia eu disse: Mileco, você e sua esposa cegas, eu acho que Jesus mudaria a parábola quando ele disse no passado que um cego não pode guiar outro cego. Jesus só disse isso porque não conhecia vocês dois. Porque um guiava o outro. E andavam pelo Rio de Janeiro em pleno trânsito, com todas as dificuldades que uma pessoa normal tem, e eles não tinham. E além do mais, ele era um médium notável. E ele psicografou esse livro, que é um pseudônimo de um espírito, um escritor brasileiro chamado Humberto Roden,
muito conhecido pela pujante obra espiritualista que ele deixou, autor de muitos livros, um escritor muito bem lido. Humberto Roden foi um ex-seminarista católico que abandonou a igreja para abraçar as ideias espiritualistas. Um filósofo, um pensador, e ele desencarna e começa a psicografar por Luiz Antônio Mileco. E como os seus familiares estavam todos vivos, ele usou um pseudônimo de Delfos, que é aquele filósofo grego no qual o templo dele estava escrito aquela insigne frase que todos atribuem a Sócrates sem ser de Sócrates. A frase estava esculpida no templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. E Delfos era o nome que o espírito Humberto Roden utilizou para assinar por Mileco. Humberto Roden foi um grande biógrafo de muitos personagens. Ele biografou Paulo de Tarso, biografou Einstein, biografou Gandhi e outros vultos da história contemporânea. Quando ele desencarna, ele encontra com muitos espíritos que ele biografou. E aí, pela psicografia de Mileco, ele faz uma entrevista do mundo espiritual com esses espíritos e traz nesse livro, Meu Além de Dentro e de Fora, essa entrevista no além, em que ele faz perguntas e os espíritos respondem num diálogo extraordinário, de espírito para espírito. Uma dessas entrevistas, ele diz que viaja pelos céus da Califórnia e vai visitar uma cidade espiritual onde morava Thomas Edison, o grande cérebro do século XX, o homem mais útil das Américas, autor de quase 2.000 patentes, o descobridor da lâmpada elétrica, da rede elétrica, da bateria alcalina, entre outras descobertas incríveis. E ele entra lá no laboratório de Thomas Edison, entrevista Thomas Edison nessa cidade espiritual sobre os céus da Califórnia e descreve que ele está dentro de uma sala cheia de luzes, rodeada de técnicos, de espíritos trabalhando com ele, e ele pergunta o que ele faz ali no mundo espiritual, como um gênio no além. E Edison diz: aqui nesse laboratório estamos trabalhando para ajudar a comunicação do além com a Terra através dos aparelhos eletrônicos. E dizia Edison nessa entrevista: estamos trabalhando para que a transcomunicação no futuro dispense por completo a necessidade da mediunidade. E ele se assusta e disse: mas por quê? O médium não será útil? Ele disse: sim, o médium vai ser útil na mediunidade. Mas enquanto a mente humana for responsável pela intermediação humana, os materialistas vão usar a balsa do escapismo do inconsciente para dizer que os fenômenos espíritas não são reais e que não são os espíritos os autores das verdadeiras comunicações, e sim a mente ou inconsciente do médium. Uma tese vigente que, inclusive, desacelerou o progresso do espiritismo no começo do século XX, quando o inconsciente, o Sigmund Freud, chegou nas universidades da Europa, a aceleração do espiritismo diminuiu bastante. E a parapsicologia também surgiu nos anos 20, enquanto o movimento espírita havia mediunizado tudo era mediúnico, o inconsciente chegou como uma nova leitura de que o inconsciente respondia por muitos fenômenos atribuídos a espíritos. E logo, o mesmo extremo que o movimento espírita exarou pelo mundo, os parapsicólogos de linha materialista também exararam. Enquanto os espíritas diziam que tudo era espírito, tudo era mediúnico, os parapsicólogos disseram tudo é da mente, tudo é do inconsciente. E entre a hipótese mais provável e a menos provável, o inconsciente teve seu tempo de reinado. Por 5 décadas, ele proliferou com ideias extraordinárias. Até os anos 70, a parapsicologia entrou no auge, e essa entrevista de Thomas Edison com o Luiz Antônio Mileco traz essa leitura muito bem focada.
Ele diz que ali no além ele estava com muitos outros espíritos técnicos trabalhando para fazer transmissões para a Terra. E ele relata que ele estava tentando produzir possibilidades para que as imagens fossem trazidas para a Terra do além pelas telas de televisão. Essa mensagem foi recebida por Luiz Antônio Mileco no ano de 1988. O livro veio a público em 89, final de 89 para 1990. Não existia recepção de imagens por transcomunicação na Europa. Naquela época só tínhamos transcomunicação por vozes de rádios e fitas cassetes. Thomas Edison recebe antes, leva um tempo para publicar o livro. O fato é que isso ficou despercebido no Brasil, essa psicografia guardada. Esse livro não teve muita circulação, circulou mais no Movimento Espírita do Rio de Janeiro. Eu tive acesso ao livro na época, antes mesmo de ter um contato direto com a TCI. Então, na literatura mediúnica, já tinha essa informação de que as imagens seguiriam como uma possibilidade a ser alcançada nesse ramo de comunicação com a lei. Um outro livro notável pertence à escritora Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária, que escreve um livro chamado Devassando o Invisível, onde descreve no começo do século XX que o espírito de Bezerra de Menezes comunica-se num grupo familiar de espiritismo, onde ela frequentava ainda muito jovem, e prevê o surgimento da televisão. Não existia televisão na Terra, revelando que através desse aparelho, em futuro próximo, os espíritos iam se comunicar. O grupo que a dona Ivone frequentava fez uma carta à época à Federação Espírita Brasileira, anunciando essa informação do espírito Bezerra de Menezes. Receberam uma carta de volta da Federação, aconselhando o grupo a se entregar ao recolhimento e à prece, porque isso devia ser comunicação do espírito pseudo-sábio e mistificador. Nos anos 40, os escoceses descobriram a TV. A informação do Dr. Bezerra começou a valer a pena, porque quando ele informou isso, ninguém sonhava com TV. Os homens estavam descobrindo o rádio. O primeiro rádio heterodine foi de 1920. E mais tarde, em 1952, Peter Goldmark anunciou a TV dos Estados Unidos, aprimorar a televisão. Em 1969, quando o homem pisou a Lua, mais de 1 milhão de pessoas viram ao vivo a transmissão pela TV. Era TV preto e branco, mas o mundo já estava conectado com a tela de televisão. Meados dos anos 80, os espíritos anunciam as imagens e começaram a aparecer os primeiros contatos do mundo espiritual pelas telas de TV. A Federação Espírita Brasileira reconhece que o conselho não foi bem dado, acata a informação de Ivone do Amaral Pereira e publica esse livro, Devassando o Invisível, onde tem essa passagem extraordinária. Ainda voltando no tempo mais longínquo, os precursores da TCI pela psicografia, chega aí no livro Nosso Lar. O espírito de André Luiz relata na psicografia de Chico Xavier que o espírito de Ricardo, que estava encarnado no Rio de Janeiro, em fase de infância, sai do corpo, participar de um culto do Evangelho no Lar, na residência da senhora Laura, lá na colônia Nosso Lar, que é uma colônia que fica nos arredores da Terra,
não é uma cidade espiritual, uma colônia intermediária. Nosso lar existe para tirar os espíritos da crosta, que ainda estão envolvidos em estado de sofrimento nas regiões umbralinas, e é uma colônia intermediária. Depois que os espíritos se equilibram, se organizam, saem dali e vão para as cidades espirituais. Então, a colônia é muito próxima à crosta da terra. E lá, esse espírito sai do corpo, ainda na fase de infância, entra numa tela de televisão e dá uma comunicação como um velho, que era o aspecto que ele tinha quando vivia na colônia. Quando Chico Xavier psicografou isso, não tinha televisão. O livro fala em circuito de TV, controlando toda a colônia. E não tinha TV na Terra. A TV só veio para os anos 50. O livro é dos anos 40, mais de uma década antes. Isso já era a precursão da transcomunicação, já do além para a Terra, ou da Terra para o além, no caso. Os aparelhos já antecediam por lá. Voltando ainda no tempo, temos a questão 934 do Livro dos Espíritos. É uma previsão espetacular, porque essa ainda é mais intrigante, porque o Livro dos Espíritos é de 1857. Em 1857, a eletricidade estava dando seus primeiros passos. O homem não sabia nada dos campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos. Não existia sequer o telefone. Allan Kardec não conhecia o telefone. O telefone surgiu por Alexander Graham Bell em 1874. Allan Kardec desencarna em 69. Ele também não conheceu as ondas artesianas. Ninguém sonhava com as transmissões de rádio. O que existia era o telex com código Morse. Era a única comunicação à distância. Não existia gravadores. Muito menos sonhava-se com TV ou computador. E os espíritos, num planeta agrário, que ainda não nascia nem a mecânica relacionada com a eletricidade. O homem não conhecia quase nada dessas forças da natureza. Nessa questão 934, eles preveem o surgimento da comunicação dos espíritos por outras vias que não eram apenas a mediunidade. A pergunta 934 de Allan Kardec se refere aos espíritos perguntando: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Ou seja, a natureza nos deu a relação com o ente querido, depois separa e a gente sofre. Os espíritos disseram: essa causa de dor atinge assim um rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação, em poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. No caso, esse meio era a mediunidade na época. O grifo é de Allan Kardec, e eu botei em amarelinho: enquanto não disponde de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que meios seriam esses? Mais direto e mais acessível aos nossos sentidos? Ora, amigos, os aparelhos eletrônicos. Porque a mediunidade é extrasensorial. Sensório quer dizer corpo, extra quer dizer fora do corpo. A mediunidade não é uma coisa que fere os nossos sentidos. Ela vem pela mente, pelo psiquismo. O corpo apenas é o mundo dos efeitos. Quando um médium psicografa, por exemplo, ninguém vê o espírito escrevendo por ele. Você vai avaliar o conteúdo da mensagem pela peculiaridade da comunicação. Mas a gente tinha esse consolo, que era a mediunidade na época, era um meio, enquanto não dispunhamos de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Os únicos meios mais diretos e acessíveis aos nossos sentidos é rádio, telefone, gravador, computador. Isso em 1857. Os espíritos sabiam que no futuro tudo ia ser diferente.
E tanto sabiam que na Revista Espírita de 1864, na Sociedade Espírita de Paris, no dia 25 de fevereiro, o espírito de Gutenberg se comunica. Quando eles recebiam mensagens que na hora da leitura de público deixavam um pouco de dúvida sobre a identidade do espírito e a consistência do conteúdo. Gutenberg se refere a isso e escreve: mais tarde, a eletricidade fará a sua revolução mediúnica, e como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito, não mais encontrareis essas lacunas por vezes lamentáveis, sobretudo quando as comunicações são lidas diante de estranhos. Olha que revelação extraordinária. A eletricidade fará a sua revolução mediúnica, e como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito. Por que será mudado? Porque quando o espírito se comunica pelo médium, não é só o espírito que fala pelo médium, o médium também é um tradutor do espírito. O conteúdo do médium passa na mensagem do espírito. Tem sempre ali de 10 a 30% do médium. Porque o médium não é uma espécie de máquina xerox que o espírito imprime a cópia. Não é impressora. O médium é um tradutor, ele é um instrumento vivo. Ele interfere na mensagem. Então há um componente mediúnico, inteligente, que é o conteúdo do médium, que não fica fora. Vocês podem observar, por exemplo, que nas mensagens do mesmo espírito, por médium diferente, difere. Se você pegar as mensagens de Bezerra de Menezes recebidas por Chico Xavier, tem um colorido psicológico. Se pegar as mensagens de Bezerra de Menezes por outros médiuns, por Divaldo Franco e outros psicógrafos, tem outro colorido psicológico. Eu investiguei durante alguns anos as psicografias de Chico Xavier, cerca de umas 70 cartas, quando ele ainda estava encarnado. E uma boa parte dessas cartas eu ia nas cidades que eu ia fazer palestra e entrevistava as mães e os pais. Me interessou uma frase que tinha sempre nas cartas dele. Os filhos escreviam pela sua psicografia: papai, mamãe, dê-me a sua bênção. Eu ia lá saber se os meninos pediram bênção, porque no Brasil o negócio de bênção foi lá para o tempo do descobrimento. E na atualidade os jovens não pedem mais bênção, fala assim: tchau pai, tchau mãe, já fui. E as cartas de Chico vinham com a bênção. E eu ia perguntar: mas seu filho lhe pedia a bênção? Eu disse: não, variavelmente não, mas na carta do Chico pedia. E de quem era a bênção? Era do psiquismo do médium. Mais do que isso, o português castiço e bem escrito, a construção verbal adequada, não tinha um erro. Você acha que um jovem de 13, 14, 15 anos, ainda em fase de alfabetização, escreveria tão bem assim quando vinha pelas escritas de Chico Xavier? Isso era do médium. O que era do espírito? A peculiaridade, os apelidos, as datas, o nome dos mortos que encontrou com ele, a relação de amizade com a mãe, os conteúdos íntimos, as coisas que os parentes sabiam que o médium não sabia. Isso garantia a identidade do espírito. Mas a forma da mensagem tinha o colorido do médium. Porque invariavelmente, isso eu posso dizer hoje, que o Chico está desencarnado e não vai ficar zangado comigo. E se ele tivesse encarnado, eu ia receber uma grande bronca. Mas Chico Xavier foi um espírito muito mais evoluído do que a grande maioria dos espíritos que escreveram por ele. Muito mais evoluído. Ele é uma alma mais alta. Vocês podem comparar. Pegue Bezerra de Menezes, que é um espírito que já devia ter saído da Terra porque evoluiu muito. Quem foi maior? Vê a vida do Chico e a vida de Bezerra. André Luiz e Chico Xavier, não tem nem comparação. A distância é infinita. E os jovens que morreram, muitos deles ainda na juventude, não tinha nem proximidade do tamanho do Chico. Então ele, como uma alma mais construída, o que é que ele fazia? Ele melhorava o recado do mundo espiritual. Ele melhorava o conteúdo dos comunicantes. Ao contrário dos médios tradicionais, que piora o conteúdo dos comunicantes.
Principalmente se o espírito for mais evoluído, reduz o conteúdo dele pelo médium. Existe uma redução? Na transcomunicação isso não acontece. Por isso que Gutenberg fala que no futuro a eletricidade fará a revolução mediúnica e tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento do espírito. Porque quando o espírito traz a mensagem pelo aparelho, não tem a redução mediúnica. O conteúdo do espírito é inteiro, é direto, é ele que fala, é o espírito que telefona, é a voz dele que está na fita, no gravador, na gravação, é a imagem dele com a voz na TV. Não tem a redução psíquica da tradução do médium, porque o médium é um tradutor. Ele também interpreta o que o espírito quer dizer, e o espírito fica ali utilizando aquele componente. Se bem olharmos, a mediunidade é ainda um meio muito precário de conectar os espíritos. Portanto, essa mensagem de Gutenberg é de uma atualidade extraordinária. Pense nisso, em 1864. Ninguém sonhava com transcomunicação. Mas, de alguma forma, na codificação espírita, os espíritos sabiam. Mas entre os pioneiros da TCI, aparece o próprio Thomas Edison. Essa reportagem eu encontrei na Biblioteca Nacional de Washington, D.C. Eu havia voltado do Japão em conferências por lá e consegui uma carta com um grande cientista chamado Dr. Hiroshi Motoyama. Com a carta do Dr. Hiroshi Motoyama, eu tinha o interesse de pesquisar o envolvimento de Thomas Edison com a comunicação dos espíritos. Um leitor do meu livro do Rio de Janeiro, que foi morar nos Estados Unidos, foi voluntário de um dos museus de Edison, porque Edison é o personagem mais querido do mundo da ciência dos Estados Unidos. Ele é o orgulho dos americanos, o orgulho da inteligência americana. E em vários museus tem peças interessantes de Edison. E esse amigo meu me disse que encontrou lá no museu uma informação de que Thomas Edison tinha trabalhado para desenvolver um aparelho para falar com os espíritos. Eu, com essa carta, o Dr. Hiroshi Motoyama dirigiu a Universidade de Tóquio e dirigiu a Universidade de Ciências Humanas na Califórnia. Era um homem interessantíssimo, porque era um dos maiores cientistas do Japão. Ele escreveu 29 livros e nenhum dos conteúdos do livro dele jamais esteve presente em qualquer outro livro. Trabalhavam com ele 7 prêmios Nobel das diversas áreas da ciência. E segundo o que os 2 professores doutores do Japão me disseram, desses 7 prêmios Nobel, 5 ele deu o conteúdo para eles ganharem o prêmio Nobel. Foram todos alunos dele. O Dr. Hiroshi Motoyama também era um grande líder espiritual no Japão. Com a carta dele, eu entrei na Biblioteca Nacional de Washington. Fui recebido pelo diretor-geral, que me deu um crachá e um cartão magnético para eu passar pelos túneis e entrar nos 3 prédios. Deixou comigo 2 intérpretes, que falavam português muito bem. E nós fomos investigar a possibilidade de ter um arquivo, algum registro de Thomas Edison tentando falar com os espíritos. Foi um trabalho difícil, 3 dias. Chegava de manhã e saía no último horário, quando a biblioteca estava para fechar. As moças já estavam exaustas, porque Thomas Edison, só de anotação pessoal, tinha 32 volumes. A gente foi procurar todos os 32. E livros e conteúdos e informações sobre ele. Quando estava no último dia, ela estava esperando o namorado que ia chegar da Turquia e disse: seu Clóvis, hoje eu só posso ficar até 5 da tarde. O senhor tem que dar um jeito de achar esse negócio, porque depois das 5 eu não posso mais. Eu podia ficar até às 9 na biblioteca, e 4 horas sem ela era mais difícil. Quando deu assim umas 3h30, eu tive uma ideia. Eu disse: olha, o que você acha da gente procurar o diário de Thomas Edison? Ela disse: mas diário, seu Clóvis, só tem coisa pessoal, não vai ter uma coisa dessa. Eu disse: diário de pessoas comuns, medíocres, tem coisa pessoal, mas o diário de um gênio
deve ter coisa diferente lá. Achamos o diário perto das 4 horas. Dessas surpresas que sua pesquisa nos dá. Quando eu cheguei na segunda parte do diário, ele escreveu uma página em cima, estava escrito: minha experiência com a vida depois da morte. A gente chega, celebrou quando achou. E ali ele dá a notícia. Como ele se interessou para desenvolver um aparelho para falar com os espíritos. Ele usou um fonógrafo. Trabalhou 5 anos na tentativa de um contato. Chegou a usar permanganato de potássio e outros produtos químicos para ouvir a voz dos espíritos. Vejam como o gênio age. Ele queimou a sua digital do dedo esquerdo com um produto químico. Depois que a digital dissolveu com um produto químico, 6 meses depois, ele prestou atenção que a digital estava se regenerando. Ele olhou a digital e foi acompanhando, botando uma lupa. 3 meses depois, 9 meses, a digital estava quase formada. Ele botou o carimbo, ampliou, olhou a digital antiga e viu que era idêntica. E ele se perguntou: como é que a minha digital se regenerou? Quem foi que trouxe ela de volta? Pouca gente sabe, mas Thomas Edison, quando era jovem, ele relata nos seus escritos, recebeu a visita em sua casa de um grande espírita que era amigo do seu pai, Camille Flammarion. Visitou os Estados Unidos, conheceu o pai de Edison. Edison era tido como um menino hiperativo. Os professores achavam que ele não ia dar para nada. Tanto é que ele abandonou a universidade e nunca mais voltou. Ele era inadaptado. O mundo do conhecimento era pequeno para ele, porque ele pensava mais do que muitos mestres. E o Camille Flammarion recomendou ao pai: cuide bem do seu filho. Ele é um menino excepcional para mais. E deve ser um espírito especial que vai ajudar o mundo. Ele achou aquele homem simpático, porque ele disse que todo mundo discriminava ele, mas aquele espírita elogiou ele. Veja como o elogio é bom. Ele aí estudou espiritismo, leu algumas obras nas horas de folga, e quando o digital dele sumiu e apareceu, ele disse: será que aquele negócio do perispírito ou do campo que organiza o corpo é verdade? Porque o meu dedo não podia formar minha digital sozinho. Alguma coisa ordenou essa regeneração da digital. Ele começou a se interessar pela digital, e por essa regeneração do dedo ele chegou ao campo. O nosso corpo pode ser a forma de uma forma. E ele estava certo. Daí ele foi avançando e quis entender de onde vinha o campo. Não podia estar na biologia, tinha que estar na contraparte material que organizasse a estrutura biológica. Do campo ele chegou ao espírito. E ele pensou: se as comunicações espíritas é mediúnica, e aqui na Terra a gente já está com rádio, naquele tempo já tinha um rádio, já tem um fonógrafo. O fonógrafo era o precursor dos gravadores do futuro. Os espíritos devem sofrer muito para escrever por um médium, porque ele dizia nesse diário dele, aqui nessa reportagem, ele diz: se eu, Thomas Edison, tivesse que fazer uma fórmula para apresentar uma nova descoberta ao mundo, e tivesse que escrever pegando na mão de um desconhecedor do assunto, de um homem muito abaixo da minha inteligência, era como um homem sábio pegar na mão de uma criança para escrever sem saber o que vai escrever. Ele dizia: isso no mínimo é humilhação. Os espíritos superiores devem se sentir degradados quando vê suas ideias reduzidas por aqueles que não sabem o que ele quer dizer. Ele achava naquele tempo que a mediunidade era pobre para os espíritos avançados. E ele também raciocinava: se aqui na Terra a gente já usa rádio e já tinha um telefone de bocal, por que não oferecer aos espíritos a possibilidade de um contato direto e um meio de comunicação mais adequada, que eles pudessem se comunicar sem reduzir a sua potencialidade, como acontece na mediunidade? Essas informações que ele diz aí,
é a mesma que está na psicografia de Luiz Antônio Mileco, recebida no Rio de Janeiro, sem ninguém saber dessa informação. A primeira pesquisa que revelou esse documento de Edson foi a nossa, porque lá na biblioteca não tinha nenhum recite sobre isso nos arquivos quando você chega. Hoje está lá nos arquivos. Foi colocado depois que nós encontramos. Você chega lá para pesquisar naqueles aparelhos que já estão tudo digitalizados e não tinha essa informação. Desse diálogo dele com o jornalista C. Forbes, ele fala no diário dele, que deu a entrevista para o C. Forbes. Ele deu, na verdade, 2 entrevistas. Eu fotografei essa só para ilustrar, mas tem essa e outra. Aí o título é Edson trabalhando para comunicar-se com outro mundo. 4 páginas. Aí ele fala que ele usou fonógrafo com permanganato de potássio e outros produtos químicos. No diário dele ele relata que o jornal francês botou um diagrama na capa, vendeu o jornal 3 vezes mais e o diagrama era falso. Edson vai e desmente, mas aí o dono do jornal já tinha vendido tudo, com o slogan de que ele estava trabalhando para se comunicar com outro mundo. O que ele relata é que o mundo zumbiu com essa ideia. Pensem, nos anos 20, o homem mais útil das Américas, revelar que estava trabalhando para comunicar com uma linha através de um fonógrafo, ele que foi inventor do fonógrafo, e tem uma façanha com esse fonógrafo. Ele apresenta em Paris a descoberta do fonógrafo e manda um físico chamado Dumoncel. O Dumoncel numa plateia de quase 400 sábios da Europa. E o Dumoncel diz: o grande Edson descobriu uma forma da voz humana ficar gravada para sempre. Os conhecimentos humanos agora ficarão retidos com sua voz e todos nós poderemos conferir sabedoria às gerações do futuro. Fez uma preleção e apresentou o fonógrafo. Vocês acreditam que um sábio da plateia levantou, foi na frente, abertou ele pelo colarinho e disse: seu petulante, você quer nos enganar uma plateia de 400 homens sábios com um truque de ventriloquia? Não está vendo que esse aparelho não vai gravar a voz de ninguém? Isso é tudo mentira. E quis expulsar o Dumoncel. O Edson pediu uma retratação da sociedade. Chegou a ameaçar de processo. 6 meses depois, acreditem, amigos, a sociedade fez um relatório e disse: senhor Edson, examinamos tudo baseado na informação do senhor Dumoncel e a sociedade conclui que tudo é um truque mesmo. Ele estava apresentando ali o precursor dos gravadores. Mais tarde ele foi o dono da empresa que produzia os gravadores. Ficou rico com os aparelhos. E veja como a ignorância rejeita grandes possibilidades. Esse mesmo fonógrafo estava sendo utilizado por ele na tentativa de falar com a lei. Outra coisa que ele conta nesse documento dele: Nikola Tesla e Guilherme Marconi, 2 gênios notáveis. Marconi queria descobrir o rádio, mas Tesla descobriu antes. Mas Marconi registrou a patente, mas descobriu depois de Tesla. Tesla está em alta hoje por causa dos campos dele, da descoberta dele. Estava muito na frente de muitos gênios. Tesla estava na frente de Einstein e também na frente do próprio Edison, que divergiram em alguns aspectos. E Tesla hoje está sendo reverenciado nas grandes indústrias do mundo, porque as suas descobertas agora na revolução digital têm muito mais impacto do que no campo da eletromecânica. Mas o que acontece é que Edison, com todo o seu esforço, com toda a sua tentativa, com todo o seu empenho, 5 anos ininterruptos de tentativa de contato, Nikola Tesla e Guilherme Marconi, seus amigos, seus parceiros, também tentaram falar com os espíritos através de aparelhos, não lograram êxito. E qual foi o motivo? A ciência do tempo deles não oferecia suporte. Naquela época tudo era eletromecânico. O campo da física sólida não era cogitado. Os transistores não haviam sido descobertos. O mundo era eletromecânico. Só mais tarde,
quando o mundo passou a ser eletrônico, quando avançamos inicialmente pelas válvulas, pelos rádios mais sofisticados, pelo campo magnético dos gravadores em fitas com óxido de ferro, ainda eram os gravadores de rolo, mas já tinha uma estrutura mais sensibilizada, foi que os espíritos começaram a impressionar os aparelhos. O fato é o seguinte: quem tentou não conseguiu, e quem conseguiu não tentou. Os espíritos praticamente produziram de maneira surpreendente, por vontade própria, escolhendo aqueles que seriam surpreendidos pelas comunicações. Mas os pioneiros, eles abrem o caminho, eles vão na frente. Veja quantas tentativas. O primeiro sucesso de fato da transcomunicação aconteceu no dia 12 de junho de 1959, às 10 horas da manhã. Frederick Jungerson, naturalizado sueco-russo, um homem polimorfo, de cultura ampla, era artista, pintor, cantor de ópera, mas era um cineasta, além de poliglota. Falava 7 idiomas, era envolvido nas sociedades de ciência do seu tempo, porque ele era arqueólogo. Era arqueólogo e cineasta da arqueologia. Filmava e dirigia pesquisas de grandes escavações de cidades antigas. Ele se notabilizou pelas escavações de Pompeia e fez descobertas incríveis em Pompeia. Depois, ele foi convidado pelo Vaticano para fazer escavações na Capela Sistina, na Catedral de São Pedro. O Vaticano lhe condecorou, na época com o Papa Paulo VI, com a medalha de São Gregório Grande, a maior honraria da Igreja Católica. Mas quando o Papa lhe ordenou com a medalha de São Gregório Grande, Jungerson, àquela altura, já tinha sido o pioneiro dos fenômenos do EVP. Ele recebe a medalha de São Gregório Grande em 63. Mas a primeira experiência de transcomunicação foi em 59. Naquela manhã, Jungerson se surpreendeu, porque ele tinha um gravador de rolo, pesava aí uns 6 ou 7 quilos, e ele tinha um hobby especial, que era gravar cantos de pássaros e guardar esses cantos. Ele tinha uma casa de campo na cidade de Moibo, uma cidade próxima a Estocolmo, na Suécia, e naquele horário, das 10 da manhã, ele viu que um pássaro de nome Tentilhão de Faia sentou no galho de uma cerejeira do jardim. Ele foi lá, pé ante pé, botou o gravador na janela para o pássaro não voar, apertou os recs de gravação e gravou a voz do canto do pássaro. 5 minutos depois, ele ali se deleitando, escutando aquele canto maravilhoso, o pássaro voou, ele rebobinou a fita e levou um enorme choque, porque entremeando aquele canto, apareceu o canto de um pássaro noturno. O pássaro noturno não estava no jardim, e pássaro noturno só canta de noite, não podia cantar 10 horas da manhã. E aí veio uma voz humana que garantia a ele: trata-se de um canto de um pássaro noturno. Só que a voz falava em norueguês. Teria sido um passante malicioso no seu jardim? Impossível. E quem ia falar norueguês na Suécia? Não tinha ninguém no quintal. Como aquele canto de pássaro noturno, um alcovarão, se predominou sobre o canto do Tentilhão de Faia, o Jungerson achou que lhe venderam uma fita viciada. Como ele era também pesquisador, tinha uma mente investigativa, ele foi na loja que lhe vendeu a fita. E as pessoas garantiram que era uma fita da Telefunken, era uma marca rigorosa, com controle de qualidade, não poderia ser uma fita viciada. Ele ficou intrigado com aquilo. Uma semana depois, ele foi gravar de novo, veio Vozes Humanas. Novamente, um mês depois, ele foi gravar, veio Vozes Humanas.
E ele começou a ficar interessado por aquilo. Pensou que fosse a transmissão de alguma rádio pirata que estava instalada na sua região. Pesquisou a redondeza, não tinha ninguém com rádio pirata. Não era uma interferência de transmissão ilegal. E quando ele estava com isso na cabeça, ele gravou uma frase que tinha 10 palavras e 7 vieram em idiomas diferentes. Cada palavra era o idioma que ele falava. E as outras 3 eram o idioma comum do lugar, da Suécia. Ele foi traduzindo palavra por palavra e achou a frase. Em uma rádio, transmitiria um poliglotismo paranormal desse. Ele achou que estava diante de um fenômeno estranho. Naquele tempo, estava nascendo a ufologia. Em 1959, a palavra ufologia foi criada. Em 1960, para vocês terem uma ideia, o mundo tinha mais de 100 mil ufólogos. A influência da ideia de comunicação com o extraterrestre foi um impacto febril. Jungers achou que aquilo poderia ser uma comunicação de extraterrestre. Se deixou influenciar por isso. Reuniu um grupo de amigos, depois que ele tinha as 40 frases gravadas, mostrou para os amigos pensar e dizerem a ele o que era. Amigos da ciência, engenheiros, técnicos, gente ligada à Universidade de Estocolmo, fez uma roda de amigos, uma reunião, mostrou o fenômeno, mostrou que ele tinha pesquisado, não era fita viciada, não era transmissão pirata, não era anomalia, eram vozes humanas que viam espontaneamente sem que ele tivesse controle. E ele disse: vocês acham que isso pode ser coisa de extraterrestre? Quando ele falou isso, ele foi ridicularizado pelos amigos. Ele se deu conta que era grave demais o que ele estava pensando. Voltou para casa um pouco chateado, pegou aquele gravador, jogou dentro do armário e disse: nunca mais quero saber desse negócio de vozes. Era final de tarde, chovia muito. A chuva acentuou na estrada para voltar para casa, e quando ele entrou em casa, era um aguaceiro. Tinha relâmpagos e trovões. Ele resolveu fazer a barba, que a barba estava crescida. Quando ele pegou o barbeador, que ligou, o barulho do barbeador gerou uma voz que dizia: ligue o tape, escute-nos. Ele olhou para o barbeador e pensou que estava esquizofrênico. Desligou um pouco, ficou preocupado, trocou o lado da mão, ligou o barbeador de novo e foi barbear o outro lado. A voz de novo saía do barbeador, do ruído do barbeador: por favor, ligue o tape, escute-nos. Aí ele ficou preocupadíssimo, ficou parado olhando no espelho, achando que estava doente. De repente, nessa hora, o vento balançou forte as folhas das árvores da sua casa de campo. Um trovão bem alto sacudiu com a ventania os vidros. E aquele barulho do tamborilar da chuva no terreiro, as gotas de água pesada descendo na enxurrada da telha, com o barulho do vento e o relâmpago, fez com que o som passasse pelas frestas da esquadria da sua casa, e ele ouviu uma voz direta produzida pelos espíritos. Tomou conta do ar, do ambiente da sala, e muito alto a voz disse: por favor, ligue o tape, escute-nos. Ele estava mais preocupado ainda, quando a esposa saiu pela cozinha com um pano na mão, botou o rosto assim na porta e disse: você não disse que não ia mais ouvir essas vozes? Ele disse que foi um alívio, porque eu disse: ela está bem, ouviu? Eu não estou doente. E disse: o que você escutou? Ah, para você ligar os tapes, para você não estar com ele ligado não. Ele disse que nem escutou mais ela, correu no armário e pegou o gravador. Quando ele ligou, tinha uma voz lá dentro que dizia: nós somos os mortos pensantes e falantes. Temos um trabalho a fazer contigo na terra. Ligue o gravador e nos escute. Ele aí, pela primeira vez, percebeu que poderia ser comunicação de mortos. Não era dos extraterrestres.
Era óbvio demais para ele notar que era dos mortos. Ele ficou impactado e conseguiu ouvir a voz da sua mãe uma semana depois, que lhe chamava por um apelido familiar da sua infância. Jungerson levou 2 anos pesquisando em silêncio, controlando o fenômeno. Depois de muitos resultados, ele escreveu um livro chamado Vozes do Universo. Convocou a Universidade de Estocolmo, chamou o Dr. Hans Bender, a maior autoridade em parapsicologia na época, também professor da universidade. Reuniu um grupo de amigos, mostrou o fenômeno, escreveu o livro, fez uma conferência internacional e anunciou ao mundo que ele havia descoberto. Mas agora ele tinha um método, um conteúdo pujante, mais de 2.000 vozes gravadas. A notícia correu a Europa como rastilho de pólvora. O assunto pegou como um impacto impressionante dentro do mundo da eletrônica. Porque naquela reunião todo mundo deu opinião, escutou as vozes e Jungerson fez as experiências e mostrou como era controlado. Anos depois, o seu livro começou a ser traduzido. A notícia chegou na Alemanha e encontrou um homem chamado Konstantin Haldiver. Era um homem das universidades, tradutor das obras de Miguel Cervantes para o idioma alemão. Haldiver viaja para a Suécia e conhece Jungerson. Passa um final de semana com ele. Volta para a Alemanha, repete a experiência. Tem êxito imediato. Também recebe as vozes da sua mãe falecida, que ele chama pelo nome de Haldiver. Tinha um jeito bem peculiar, chamava ele de Const, porque o nome dele era Konstantin Haldiver, e a mãe só me chamava por Const. A voz era vibrante, precisa. Era sua mãe saudosa. Ele transformou suas tardes e noites em ocupação de pesquisa. 14 anos ininterruptos. Esse homem morreu no final dos anos 70. Deixou gravado 72.000 vozes de pessoas mortas em fitas cassetes. E escreveu 3 obras incríveis. Uma delas chamada Backthroat, a entrada em uma outra dimensão. Um dos seus livros tinha um LP repleto de vozes dos mortos. O Dr. Haldiver recebeu centenas de jornalistas em sua casa. E o seu livro foi publicado em vários idiomas. A notícia vai para a Inglaterra. E o Haldiver leva as vozes para o mundo britânico. Os ingleses se prepararam para receber o assunto. Um jornalista e psicólogo da época chamado Peter Bander dá notícia dessa façanha das vozes chegando na Alemanha num livro chamado Vozes no Tape, que foi traduzido para o idioma português do Brasil com o título de Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores. A Inglaterra reúne técnicos, convoca um físico da Suíça chamado Alex Schneider, isola o gravador de Haldiver, criou um diodo e adaptou o gravador. Se você desse um grito na frente do microfone, o gravador não gravava absolutamente nada. Nenhum som da terra passaria por campo magnético da fita. Eles queriam saber se a gravação era de fato paranormal. Mesmo com o diodo, a voz dos espíritos apareceram na fita. Eles pegaram o aparelho e botaram dentro de uma gaiola de Faraday, uma sala rodeada por um campo de alta frequência. Nenhum aparelho de rádio ou TV funciona dentro da gaiola de Faraday, sai do ar na hora, porque o campo de alta frequência isola. As ondas hertzianas não entram e nem saem. A voz dos espíritos apareceram. Eles chamaram autoridades da igreja, arcebispos estavam lá,
gente da igreja evangélica, autoridades das religiões da época estavam lá para apreciar as comunicações. Jornalistas, cientistas, engenheiros da PAI, da Philips, da Telefunken estavam lá. E o Haldive enfrentou todo o rigor. As vozes dos espíritos apareceram nas fitas. E as vozes entraram pela Inglaterra. Só teve um movimento contra. Por incrível que pareça, acreditem, senhores, os espíritas ingleses achavam que isso era uma ameaça e podia fazer mal à humanidade, que espíritos obsessores iam atacar o mundo pelos aparelhos. Que bobagem! Estavam fora do foco, mergulhados nas ideias espiritualistas e religiosas. Não viam o progresso e que os espíritos deixavam de animar mesas e cadeiras do tempo de Allan Kardec, e mesas girantes agora estavam assombrando o campo magnético dos aparelhos eletrônicos, tentando se fazer sentir ao mundo moderno. O Dr. Haldive deu uma contribuição incrível, e no final dos anos 70, depois da sua morte, a Europa tinha mais de 300 postos de escuta, com pequenos grupos que tentavam contato com os espíritos através de rádios e gravadores. Chegaram os anos 80 e a transcomunicação ainda era EVP. Viajava pelo mundo do interesse. Começaram a aparecer boletins, artigos, livros falando do respeito do assunto, além do livro de Haldive e de John Gerson. 1984, um personagem da ciência americana, engenheiro, professor da Universidade de Franklin, na Carolina do Norte, Dr. George William Meek, resolve viajar pelo mundo para estudar o fenômeno do EVP. 6 anos de viagem. No meio dessas viagens, ele chegava a uma conclusão: se os espíritos estão fazendo contato por rádios e gravadores que não foram pensados nem engenhados para isso, e conseguem falar, impressionar o campo magnético dessas fitas, se aqui na Terra a gente desenvolver um equipamento que possa favorecer a eles uma probabilidade, uma possibilidade de contato, um aparelho que receba a comunicação e faça uma comunicação bidirecional, podemos ter mais sucesso. Porque naquela época as vozes do além era como o primeiro telefone de Graham, só ia numa direção, não tinha diálogo. Ele investiu $500 mil de seus recursos próprios, $500 mil. Ele era o inventor com 13 patentes registradas na área das indústrias. Amealhou uma boa fortuna com essas invenções, com filtros para limpar poluidores de ar e outros filtros para reduzir tensões e carga de perda de energia. No Brasil tem muitas indústrias que usam esses filtros ainda. Aí o Dr. Meek reuniu 26 pesquisadores, criou a Metal Science Foundation, uma equipe multidisciplinar, e começaram a trabalhar num protótipo de um rádio amador, sensibilizado em um dos canais, na frequência do Rádio Cidadão, 26 a 29 MHz, e denominou o nome de Spiricom, Spirit Mass Communication. Trabalhou num primeiro modelo chamado Mark I, testou, não deu certo. Mark II, testou, gastou dinheiro, não deu certo. Mark III, tentou, gastou dinheiro, não deu certo. Quando ele estava no Mark IV, numa reunião social, recebe a visita de um técnico médio chamado John O'Neill. O homem se apresenta a ele e diz: o senhor, Dr. Jorge Meek, eu conheço o senhor de fotografia. Eu sou um técnico em eletrônica e sou médio, eu escuto os espíritos. E recebi uma visita de um engenheiro morto chamado Dr. Swan. Ele disse que quer lhe dar umas dicas para melhorar o que o senhor está fazendo no seu aparelho para falar com os mortos, porque ele, como engenheiro morto, sabe o que é que o senhor tem que fazer para poder se comunicar melhor com ele. O senhor aceita uma visita em meu laboratório? O Dr. Meek aceitou na hora. E quando chegou lá, pela mediunidade de John O'Neill, o espírito do Dr. Swan foi dando dicas para melhorar o Mark IV. Outubro de 1986.
Eles experimentaram uma emoção impressionante. Ligaram o rádio amador, sensibilizado em 13 canais que misturavam tons diferenciados. No meio daqueles tons aparece uma voz humana. Se identifica com o nome de George Jeffrey Miller, o ex-engenheiro da NASA, falecido 16 anos antes daquela data. Dá todos os seus dados pessoais, 2 telefones secretos do Departamento de Engenharia da NASA, fornece orientações para mudar novos componentes do equipamento para melhorar as futuras comunicações. Pede uma gentileza ao Dr. Jorge Mick. Ele dá o número de uma apólice de seguro de vida que ele tinha feito 16 anos atrás, uma semana antes de morrer, e a sua viúva não recebeu dinheiro porque a apólice do seguro não foi paga. Ele pede que procure a viúva, que ela tem o direito a receber a apólice. Dr. Jorge Mick pega todas aquelas informações, se dirige até a casa da viúva do cientista da NASA. Tudo estava correto, ela recebeu a apólice. Ele olha as informações eletrônicas para melhorar o equipamento, estavam precisas e corretas, e ele liga para a NASA. Quando a pessoa do outro lado atende a ligação, pergunta-lhe: quem lhe deu esses telefones? Quem é o senhor? Porque ele é do Departamento Secreto de Engenharia. Ele disse que ficou com receio de dizer que foi o morto e desligou o telefone. Alguns anos depois, 1989, o Dr. Jorge Mick fez um newsletter de 112 páginas, mandou para os maiores pesquisadores do mundo, com uma fita cassete, resumindo os melhores momentos de cerca de 20 horas de comunicação bidirecional com esse espírito, Dr. George Jeffrey Miller. Eu tive a alta alegria de receber essa fita cassete e esse newsletter. No Brasil, somente eu e o Dr. Hernani Guimarães Andrade recebemos essa correspondência. Pesquisadores no mundo todo. Na época, o Dr. Hernani dizia que eu era o mascote do time. Foi o mais jovem que recebeu. Eu tinha cerca de 20 e poucos anos. Eu já sabia da TCI, estava mergulhado nesse assunto desde 1984. Quem havia me introduzido nas pesquisas foi o engenheiro Henrique Rodrigues, parapsicólogo brasileiro, espírita, e que foi amigo de Jungas e de Haldiver. Viajou por mais de 50 países daquela época. Foi o único parapsicólogo mundial convidado oficialmente pela Rússia, quando a Rússia ainda era cortina de ferro, para levar as experiências de pesquisa de parapsicologia na Universidade de Leningrado e em Alma-Ata. Ele foi engenheiro da General Electric, era um dos homens que mais entendia de cérebro no seu tempo. Desenhava e produzia aparelhos de eletroencefalogramas e dava curso para os médicos entenderem como usar os aparelhos. O professor Henrique Rodrigues me falou das vozes, me mostrou as primeiras fitas de Jungas e de Haldiver. E ele também foi amigo do Dr. Hernani, e foi através dele que eu conheci o Hernani Guimarães Andrade. Estava ali com a referência desses dois homens incríveis que conheceram a TCI. O Dr. Hernani distante, não viajava, mas o Henrique viajava o mundo todo e teve contato direto com as experiências. A época era tudo uma novidade. E quando eu recebi aquela fita, fui direto para o gravador. Era emocionante. Era uma voz precisa, mesclada com os tons. E há um momento hilário, incrível. O espírito aparece no aparelho e o médium John O'Neill não está lá. E ele fala assim: O'Neill, uma chamada do além para você. Onde está você, O'Neill? Um silêncio. Ele torna a dizer: O'Neill, aqui fala Dr. George Jeffrey Miller. Uma chamada do além, se apresente o aparelho. Ele chega correndo, ofegante, e fala: oh, mas doctor, o senhor me desculpe, eu estava com fome, fui na cozinha fazer um lanche. O espírito retruca e diz: mentira, você foi fumar um cigarro e esse cigarro ainda vai lhe matar. Ele tinha ido fumar um cigarro.
E não quis dizer o espírito que se afastou do aparelho por isso, porque a sala era visitada por amigos, era fechada e ficava poluída de fumaça e de cheiro de nicotina. Impregnava os aparelhos. Ninguém sabia que ele tinha ido fumar um cigarro. Ele sorriu muito. Então eram momentos incríveis. A voz maravilhosa, ali timbrada. A notícia do Espiricon correu a Europa como um rastilho de pólvora, tanto quanto foi o livro de Junges em 63. Aqueles mais de 300 postos de escuta, todos queriam reproduzir o Espiricon. Mas o fato é que, paralelo ao Espiricon do Dr. George Bick, na cidade de Luxemburgo, um casal de nome Jules e Meg Rasch-Fischbach, que já fazia experiência de TCI há quase 10 anos por vozes, tinha recebido orientações do espírito chamado técnico, ou tecnícia, o arquivista, o bibliotecário, era um pseudônimo que ele usava. Eles nunca viram o rosto desse espírito, ele parecia como um pulsar luminoso na tela, ou nas vozes, quando veio por imagem na tela da TV, e por voz nos aparelhos. Ele havia ensinado a eles pelo rádio que eles deviam montar um equipamento chamado Original Bridge, uma ponte de sinal. Diferente do Espiricon, usando aparelhos que misturavam tons diferenciados, moduladores, e utilizando-se também de rádios com frequências diferenciadas, a ponte original também recebia mensagens límpidas, com mais qualidade que o Espiricon. Imediatamente a ideia dos americanos, do americano George William, deixou de ser tão original. Passou a ter a segunda concorrência, que foi o casal de Luxemburgo. Ainda naquele ano, um outro pesquisador da Alemanha Ocidental, de nome Hans-Gert Koenig, que morava na cidade de Mönchengladbach, técnico em eletroacústica, respeitadíssimo no mundo da eletrônica, já estava fazendo contato com as vozes nos postos de escuta do final dos anos 80, quando recebeu a notícia do Espiricon, resolveu fazer um aparelho dele. Melhorou a qualidade do equipamento, desenvolveu circuitos eletrônicos próprios e fez um gerador de vozes, para que não pegasse o ruído do Espiricon americano e nem a dificuldade dos ruídos pré-estabelecidos pelos aparelhos do Original Bridge do casal Jules e Meg Rasch-Fischbach. Hans-Gert Koenig desenvolve um aparelho que a voz do espírito vinha inteira, sem ruído de fundo. Era o melhor equipamento. Superava os outros dois. Os resultados foram tão surpreendentes para o casal de Luxemburgo e para Hans-Gert Koenig, que o casal de Luxemburgo acordava de manhã com 40, 50 pessoas na porta de casa querendo fazer contato com os parentes mortos. Eles se disfarçaram, foram morar no hotel com um disfarce de Mr. HF. Deixou a casa abandonada por causa do assédio de pessoas. Só voltaram para casa uns 6 meses depois. E o Hans-Gert Koenig foi chamado para fazer uma apresentação na rede de TV alemã com o grande apresentador Rainer Rober. Era o melhor apresentador da época. O equipamento dele foi pedido pelo Rainer Rober que fosse enviado para a TV alemã todo desmontado e com um circuito impresso para eles saberem como é que remontava o equipamento para não ter suspeita de truque. Ele desmontou tudo, botou em 2 caixas, mandou o circuito integrado do equipamento. Os técnicos foram montando peça por peça, colocando cada módulo no seu lugar. Cada conteúdo foi examinado. Era um programa de auditório, tinha uma plateia. E o Hans-Gert Koenig vai para lá para fazer uma experiência ao vivo. Que coragem! No livro de um escritor inglês, o nome do livro é um título fascinante. O nome do livro chama-se Um Fantasma de 29 Megaciclos. O jornalista descreve essa cena magistralmente. Ele disse que o Hans-Gert Koenig, depois que o equipamento estava montado, tudo equilibrado, os técnicos disseram, pode funcionar. Ele vai para frente do aparelho, pega o microfone, quando ele começa a falar, os ponteiros oscilam. Quando ele para de falar, o ponteiro cai, fica paradinho. Aí o jornalista descreve que dava para ver a sudorese no rosto do pesquisador. Evocando os espíritos, ele dizia: Hans-Gert Koenig faz uma chamada para o reino dos mortos. O silêncio no auditório. Ele faz a segunda chamada, não vem nada.
Outro silêncio. O aparelho só com aquele ruído baixo. Na terceira chamada, que ele termina de dizer, Hans Koenig faz a chamada para o reino dos mortos, o ponteiro oscilando cai. Aí o jornalista descreve que de repente o ponteiro se levanta sozinho, com várias câmeras filmando, uma delas em cima do ponteiro. E uma voz timbra no ar: mamãe, não chore pela minha morte. Eu estou vivo, te escuto e te amo. Uma mulher deu um grito na plateia. Reconheceu a voz do filho. O Rainer Rober pega o microfone e fala: senhoras e senhores, isso é uma voz humana. Nós não sabemos de onde ela veio e aquela senhora garante que é o filho dela morto. O programa teve 3 repetições. Acredita-se que 1 milhão de pessoas assistiram isso na Alemanha. A Alemanha se tornou a capital da transcomunicação do mundo. Até hoje ninguém superou a quantidade de resultados, de pesquisadores e de produções de contato com a casuística enorme. Hans Koenig, então, passa a ter esses aparelhos à vista de muitas pessoas. Desenvolve experiências notáveis, vai a congressos, eventos, começa a acontecer a partir dessa época, colóquios, pequenas reuniões, boletins informativos, artigos científicos que saíram em diversos grupos da Europa. 1989. Os pesquisadores resolvem fazer o primeiro congresso de transcomunicação em Zurique. E depois levam o congresso para Basileia, na Suíça. Era novembro, 9 a 12 de novembro. Eu soube desse congresso, faltava 46 dias para o evento. E eu resolvi ir para o congresso. A época no Brasil tinha uma inflação galopante, que subia quase 100% ao mês. Eu não tinha dinheiro. Estava com minha esposa grávida do 3º filho e o meu carro com o motor batido. Mas quando a gente se determina a fazer alguma coisa, consegue. Eu aí disse, eu tenho que ir para esse evento. Era um congresso, o primeiro congresso do mundo de transcomunicação. Escrevi uma apostila falando um pouco desse assunto, ilustrei com algumas fotos, peguei os conteúdos que tinha na época, fiz assim umas 300 apostilas. Naquela época, naquela altura, eu fazia muita palestra ali pela região onde eu morava e tinha muitos convites que eu não podia atender. Aí eu resolvi atender todos. Eu chegava em casa, 5h30, 6 horas da tarde, fazia um lanche rápido, pegava meu carro e ia fazer a palestra. E levava as apostilas. E falava no congresso. E dizia que o pessoal comprando a apostila me ajudava a viajar. Aí o povo começou a comprar apostila. E eu comecei a juntar dinheiro para viajar. Nos 46 dias que antecedeu o congresso, eu fiz 38 palestras. Fim de semana fazia até 2, 3, para tentar conseguir recurso. E aí apareceram pessoas generosas que me ajudaram muito. O Dr. Jorge André dos Santos, hoje no além, médico, psiquiatra, espírita, todo mais de 25 obras publicadas no Brasil, um homem de uma credibilidade extraordinária. Já éramos amigos. Ele soube da minha luta para ir para o evento, me convidou para ir para um congresso em Brasília e disse, vamos lá que você vai vender muita apostila. E eu tinha um amigo que era superintendente do Banco do Brasil, ele levei umas 100 apostilas, as apostilas voaram. Ele me botou na frente de um amigo, ele era militar, foi médico e diretor do hospital de base da Força Aérea Brasileira. E fez uma reunião com 3 coronéis. E quando chegamos lá na reunião, ele disse, eu preciso de $100 de cada um, emprestado. Aí um fez cheque, eu dei dinheiro, no valor de $100. Ele pegou 3 apostilas minhas e disse, aqui, está vendido uma para você, uma para você e uma para você. Aí ele disse, mas o que é isso? Ele disse, esse rapaz precisa ir para a Suíça para um evento, um congresso mundial, tá? Só falta para vender cocada lá no Pelourinho, em Salvador. E vocês vão ajudar. Se vocês não puderem doar, eu pago com o meu salário do fim do mês. Não, André, tá tudo bem. Pegaram a apostila, quando ele disse que era comunicação de espíritos. Olha,
Todo mundo ficou entusiasmado. O terceiro coronel disse assim: eu vou lhe dar mais $50. Antes de viajar, eu te entrego. Me entregou no Congresso. Aí, naquela época, eu já tinha uma amizade com o Divaldo. E Divaldo era amicíssimo de Jorge André, porque Jorge André trabalhou doutrinando o espírito da maçã do caminho e dirigiu as mediúnicas quando Divaldo ainda era jovem. Divaldo tinha uma consideração muito grande por ele. Aí o André falou com o Divaldo. O Divaldo disse: então vai lá na maçã do caminho, você faz uma palestra e vende as apostilas. Aí, a essas alturas, eu tive que fazer mais 300. Aí rodei mais 300 no Banco do Brasil. Saí vendendo essas apostilas. Mas aconteceu uma coisa incrível. Eu fui fazer uma palestra lá em Goiás, com o médium João Nunes Maia, que já me conhecia. Eu conheci ele através do diretor da Rede Globo de Televisão, chamado Augusto César Vanucci. Já era a terceira vez que eu ia. E liguei para ele e João disse: venha que eu lhe ajudo. Se for para legitimar o espiritismo, eu faço qualquer negócio. Aí eu fui lá fazer a palestra com as apostilas. Quando eu cheguei para fazer a palestra com as apostilas, eu vi uma mesa com um vidro cheio de fotografias por baixo. Eu disse: João, que fotos são essas? Era ele se cortando, fazendo a cirurgia no peito, costurando ele mesmo. Ele disse: Clóvis, eu sofri um infarto. Eu fui para o médico, não sabia que era infarto, e o médico disse: você está com safena e coronária, tem que ficar aqui para operar. Ele ficou 3 dias lá, e nesse intervalo ele disse: eu tenho que ir lá me despedir do povo. O médico deu uma liberação a ele de uma tarde. Ele foi, inclusive, com um médico assistente e um enfermeiro, só para dizer ao povo que ele já operava ali há mais de 40 anos. Ele hoje é um médium bem conhecido por causa dos documentários da BBC de Londres. E quando ele chegou ali para dizer que ia passar 90 dias sem atender ninguém, queria se operar no hospital, o espírito tomou ele mediunicamente e disse: ele consultou os médicos da Terra, mas não consultou os médicos do espaço. Ele vai ser operado agora e vai operar todo mundo aqui, não vai precisar de medicina da Terra, só em outra oportunidade. Cortou ele, fechou, viu o ponto, e João atendeu umas 300 pessoas. Ele disse: essa foi a foto do dia. Eu fui para o médico depois e não estava mais nenhuma veia entupida. Os espíritos operaram de outro jeito, líquido da medicina da Terra. 6 dias depois eu tirei o ponto e estou aqui. Eu disse: João, tu tem que me dar essas fotos. Ele disse: para que tu quer? Eu disse: eu estou indo para um congresso na Europa. O presidente do congresso era o Dr. Jorge Mico. Escreveu um livro chamado Curas Paranormais. E nesse livro, com 16 autores junto com ele, ele desenvolveu uma tese que nenhum médium de cura mediúnica curou a si mesmo. Ele investigou Arigó, investigou Tony Aguipaoa, investigou outros médios da ilha de Tony Aguipaoa na Filipina, investigou outros médios americanos, investigou outros médios na Ásia, e todos os cientistas garantiam com ele que nenhum médium curava a si mesmo. Ele disse: você está curando a si mesmo, então você contraria a tese do presidente do Congresso de Transcomunicação que inventou o Espiricom. O nome do livro era Curas Paranormais, traduzido em 32 idiomas e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Eu já sabia aquelas alturas que um cientista com contestado de verdade, ele fica muito amigo do contestador. É diferente do religioso que vira inimigo, porque o religioso desenvolve o despeito da perda do poder. O cientista não, ele fica grato. Aí João levantou o vidro e disse: pode levar as fotos todas que eu tenho os originais. Eu vou lhe dar até o negativo para você levar. Chamou o fotógrafo me deu as cópias do negativo para eu levar. Os originais, melhor dizendo, para eu devolver depois. Isso foi ter uma contribuição enorme depois nas pesquisas de TCI comigo. Aí vendi a apostila lá no João. Voltei lá para o Divaldo. O Jorge André, com pena de mim, viu que eu só tinha as apostilas. Ele disse: Cláudio, estou lançando um livro chamado Impulsos Criativos da Evolução. Vou te dar 250 livros, vende junto com as apostilas. Aí eu ia vender a apostila com o livro de Jorge André. Aí quando o Divaldo me chamou para ir para a mansão, eu vendi o livro de Jorge André. Ele disse: o Jorge André te deu o livro? Eu disse: deu. Ele disse: também vou lhe dar. Aí, em vez de me dar 250, ele me deu 500 livros daquela série de Joana de Anjos que estava saindo na série psicológica. Eu vendi os 500. 10 dias depois eu estava lá para pedir mais 500. Aí eu queria comprar. Ele tornou me dar, não me vendeu. Eu vendi em 38 palestras 1.800 peças, entre apostilas e livros doados. Foi um fenômeno. Tinha gente que comprava 3, 4 só para ajudar.
Tinha gente que comprava para dar de presente. Mesmo assim, acreditem, tive que tomar um empréstimo do banco para completar a viagem. Faltou $600. A inflação não valia nada. Um dólar valia assim cerca de R$30. Aí tomei um empréstimo do banco e fui para ficar no albergue da juventude. Bem baratinho, $10, $12, o dinheiro na conta mesmo. Peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, um avião da Lanchilha, aqueles pequenininhos, que tem data de ir, data de voltar. Aí, cheguei no Rio, fiquei na casa do Dr. Américo Borges. O Américo Borges era o presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Muito amigo do Divaldo, do André, um grande líder do espiritismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele tinha uma rede de escola de inglês e era uma pessoa de posses. Me hospedou na casa dele porque o voo saía por volta de meia-noite e eu cheguei no Rio por volta de 3 da tarde. Quando eu estou na casa dele, ele disse: como é que está vocês de dinheiro? Eu ia com um amigo de Curitiba que falava inglês, ia traduzir bem, era interessado na TCI. Como é que está vocês de dinheiro? Aí eu disse a ele que estava levando $800, $460 era a inscrição do congresso, sobrava 340 para comer uma semana e pagar o hotel. Ele disse: você está louco? É a primeira vez que você vai? Eu disse: esse dinheiro não vai dar. Eu disse: mas vai ter que dar. Ele disse: não tem cabimento. Aí ele ficou preocupado, querendo arranjar dinheiro para completar. Aí disse: hoje é domingo, escola de inglês tudo fechado, não tem nenhuma como lhe dar dinheiro, não tem como tirar. Naquele tempo não tinha caixa eletrônico ainda, era 1989. Quando ele viu que não tinha jeito, ele arranjou $100 com uns amigos lá perto e me deu uns topázios imperiais. Me deu 18 tabletes de topázio com certificado internacional de exportação e disse: você vai vender isso na Europa. Cada topázio desse vale uns $250. Eu fiz uma conta rápida e disse: estou rico. 18 pedras de topázio imperial. Ele me disse: olha, esse topázio pode orientar lá nas lojas. Os europeus gostam de pedra preciosa. Só existe nessa coloração em uma única mina do mundo, que é Minas Gerais, e essa mina é minha. Não tem nenhum topázio igual a esse, com esse brilho, com essa intensidade, nem com essa cor. Aí a gente foi cheio de alegria. Descemos lá em Zurique, de lá fomos para Basel, chegamos no congresso. Calhou que quando eu cheguei no congresso, eu era o mais jovem dos congressistas. Aí eles quiseram fazer uma homenagem, o mais jovem e o mais velho. Aí apareceu um homem de 92 anos, um pesquisador da Europa, tinha 860 pessoas. Aí descobriu que nós éramos os únicos latino-americanos, não eram nem os únicos brasileiros. Da América Latina toda só tinha gente. Eu era o mais jovem dos congressistas e fui sentar na mesa, homenageado, eu e o mais velho. E era o único brasileiro e depois o único espírita. Não tinha ninguém espírita lá. Nenhum para dar testemunho. Eu fiquei intrigado com aquilo. Deixava o Brasil todo espírita, todo mediúnico, sem tecnologia nenhuma. Ia para o primeiro congresso de transcomunicação instrumental com toda a tecnologia para falar com os espíritos sem espiritismo nenhum, sem nenhum espírita lá. Um jornalista francês foi me entrevistar. O que eu estava fazendo lá? Como eu vi a primeira palestra, eles classificando os fenômenos de comunicação com os espíritos, TCM e TCI. TCM era transcomunicação medial ou mediúnica, e TCI, transcomunicação instrumental. A TCM era comunicação por médio, a TCI, transcomunicação por aparelho. Aí o jornalista disse: tem TCI no Brasil? Eu disse: não, mas tem TCM. Tem mais ou menos 8.000 casas espíritas que fazem essa reunião mediúnica toda semana. Aí explanei tudo aquilo, dos fenômenos da psicografia, falei da produção literária de Chico Xavier, dos grandes médicos do Brasil. Ele ficou impressionado e disse: nossa, como é que isso se desenvolveu no Brasil? Eu disse: através da obra de um francês chamado Allan Kardec. Aí ele perguntou: francês? Eu ia lhe perguntar em que cidade do Brasil nasceu esse tal de Allan Kardec. Eu disse: então ele nasceu em Lyon, na França. Ele disse: meu conterrâneo. Ele era de Lyon, da França, nunca tinha ouvido falar em Allan Kardec, aquelas alturas. E ele disse: eu moro em Lyon, nunca ouvi falar desse homem. Eu disse: não, é porque ele morreu em 1869, nasceu em 1804. Ele disse: ah, coisa do passado. Ninguém sabe que é esse homem lá, não. E esse homem fez esse fenômeno todo no Brasil, de expansão dessa coisa do espiritismo.
Eu disse: fez, sim, senhor. Aí ele ficou impressionado com aquilo. Depois que saí do congresso, eu descobri que na Europa, naquela época, não tinha centro espírita. E a Sociedade de Estudos Espírita de Paris, quando eu estive lá, era uma mulher que cobrava para trazer amor de volta, lia a mão e arranjava casamento para quem não podia ter jeito de casar. Dentro da Sociedade de Estudos Espírita de Paris. E me impressionou mais ainda quando eu fui no túmulo do Père Lachaise, o túmulo de Kardec, o busto é desbotado, o povo fica lá de manhã cedo, bota a mão, faz prece, estava cheio de bilhetinho, vela acesa, é um túmulo todo florido. E quando o povo saiu, eu resolvi abrir os bilhetinhos para ver o que tinha dentro. Sorri muito, que o primeiro bilhete que eu abri era uma mãe pedindo a Allan Kardec para proteger o filho dela para não ser mordido pelo tubarão em Recife, no Brasil, que ele ia para um campeonato de surf. E aí chegou um homem, todo contrito, botou a mão no do busto de Allan Kardec, começou a chorar. E eu perguntei assim: o que o senhor está pedindo a ele? Ele disse: meu filho, você sabe quem é esse homem? Eu disse: mais ou menos. Aí ele disse: ele foi Allan Kardec. Esse homem teve muito poder porque ele mexeu com os espíritos e os espíritos obedeciam a ele. Eu disse: é assim, senhor? Ele disse: era. Pode pedir qualquer coisa a ele, que os bons espíritos entram na sua psicosfera. E me deu uma aula de esoterismo ali, crente que estava abafando. Eu fiquei impressionado. Na terra de Allan Kardec, no túmulo de Allan Kardec, faziam tudo quanto ele pediu para não fazerem, faziam no túmulo dele, na cidade dele, na terra dele. A prova que ninguém conhecia ele. Saí dali com essa ideia, encontrei um homem chamado Joel Buffon, que era o presidente de um centro espírita na França. O nome do centro espírita dele era Sociedade de Estudos Espírita Franco-Brasileira Allan Kardec. Eu disse: por que você botou esse nome? Ele disse assim: porque o espiritismo na França perdeu total identidade, tem que dizer que é como está no Brasil, para poder não confundir com o francês. Eu disse: se eu te disser que no Brasil não está lá essas coisas todas? Pois bem, olha o que aconteceu para a gente encerrar o primeiro momento. Só vou avançar 5 minutos. Por que eu estou contando essas histórias? Porque isso tudo foi um contribuidor para que eu chegasse no mundo da TCI. Quando eu saí daquele congresso, eu estava tentando a entrevista com o Dr. Jorge Mick. Eu tinha levado uma carta do Dr. Hernani, que era amigo do Dr. Jorge Mick, me apresentando a ele para abrir os caminhos para ele trazer o máximo de material para o Brasil. Depois o doutor Ney Prieto Pérez chegou no segundo dia do congresso. A gente foi na frente e a gente meio desconfiado se ia ver vozes, imagens lá. Foi apresentadas as primeiras imagens da TCI. O doutor Senkowski e Jorge Mick, quando entrava no congresso, os paparazzis de jornais, tudo em cima deles. A gente não tinha acesso. Eu digo: eu tenho que chegar no Dr. Jorge Mick pela carta do Dr. Hernani e pelas fotografias do João, que curou a si mesmo, que contestaria o livro dele. E aí eu marquei com a secretária dele e, com dificuldade, ela me atendeu num jantar na véspera de encerrar o congresso. E eu fui conversando com ela, falando do livro. Ela não passava a palavra para ele. Dizia assim: o que é que tem o livro dele? Eu ajudei a escrever, quem datilografou esse livro foi eu. E eu ia conversando, eu disse que ele tem uma tese que nenhum médico curou a si mesmo, e no Brasil tem um médico que contesta a tese dele. Esse médico fez uma operação em si mesmo e o livro dele não traz a unanimidade dos fatos. Aí ela resolveu traduzir para ele. De tudo que eu falei, ela só traduziu naquela hora. Ele estava tomando uma sopa, parou de tomar sopa e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu apresentei a carta do Dr. Hernani, não quis dar a secretária, dei a ele. Aí ele leu a carta do Dr. Hernani e olhou para mim de novo e disse: você tem documentos desse caso? Eu disse: tenho, senhor. Você pode mandar para o meu endereço? Me deu o cartão. Eu disse: não vou mandar para o seu endereço, não. Eu trouxe tudo do Brasil. Abri a pasta, mostrei as fotos tudo a ele, já tudo traduzido para inglês. Ele olhou, ficou impressionado com aquilo e disse: você fez um bom trabalho e eu lhe devo um agradecimento por você se preocupar com o meu livro e com a tese que eu coloquei lá. O que você precisa de mim? Eu disse: eu queria que o senhor marcasse uma entrevista com os principais transcomunicadores para eu levar os informes da transcomunicação para o Brasil. Mas eu queria que ele marcasse a entrevista no Congresso. Ele entendeu errado. Ele marcou nos países todos.
E eu não tinha dinheiro para ir nesses países todos. Estava no albergue com dinheiro, a gente comia 2 vezes por dia. Tomava um café da manhã daqueles que não acabava mais e só comia bem tarde, que é para não sentir fome de noite. E aí a gente, além disso, quando ele marcou a entrevista nos países, Alemanha, Espanha, Paris, a gente ficou perdido. Aí eu lembrei dos topázios. Disse, vamos vender as pedras. Aí saí com esse amigo meu, procurando comprador depois do congresso. E ele tinha um negócio que ele era muito médium. E a primeira casa, ele disse, só vamos fazer logo uma prece, porque o meu mentor está dizendo que aqui a gente vai vender 5 pedras. Quando entramos lá, a pessoa não quis nem receber. Fomos na segunda casa. Ele disse, aqui que vende. Eu pensei que era na outra, mas minha energia está dizendo que é nessa. Chegamos lá, o homem também não quis receber a gente. Fomos na terceira. Na terceira ele disse, agora vai ser, pode esperar que vai ser. E até eu acreditei um pouquinho. Quando a gente entrou, o homem pegou umas 3 pedras e entrou. E quando ele entrou, demorou, aí veio uma moça do Chile e falou, estou vendo vocês falarem com sotaque castelhano entre vocês, é a primeira vez que vocês vêm à Europa? Eu disse, é. Ela disse, olha, corram daqui, porque o homem está chamando a polícia para prender vocês como contrabandista. Porque pedra tem época de vender e vocês estão fora da época. E até vocês provarem que é inocente, ser preso vai dar um transtorno, 4, 5 dias para liberar, vocês podem perder até a passagem de volta. A gente sai de lá disparado, e quando eu saí disso aí, não fala mais nada do teu mentor. Ele não viu nada, você não é médico, coisa nenhuma, esse mentor só estava perturbando a gente. E tudo ele queria fazer pressa, era um problema esse negócio. Aí saímos de lá com essas pedras, sem poder fazer nada, com medo de ser preso. Aí do cientista todo que a gente ia, disse, vamos para o Dr. Sinkovski, que é o mais qualificado que tem. Pegamos o trem na madrugada para dormir no trem, tomar café no trem, dormir na estação às 6, o encontro estava às 9, a gente ficava de 6 até 8h30, 8h30 ia para casa do Dr. Sinkovski. Botamos as malas no armário do trem, da estação, né? E ficamos ali. Tomamos o café da manhã no trem, aquele café razoável, estou encerrando. Aí quando chegamos na casa do Dr. Sinkovski, ele nos atendeu e ele tinha a fita com todas as imagens da TCI. E eu pedi a fita a ele, ele me dava a fita cassete, com áudio e entrevista. E aí eu achei que meu amigo não estava traduzindo direito, porque eu pedi 3 vezes, ele me deu 3 fitas cassete, eu dizia que era vídeo. Aí eu gravei ele falando e passei a pedir. Ele tornou me dar, ele me deu 5 fitas de cassete, eu pedi 5 vezes vídeo. Ele não queria me dar o vídeo. E aí o meu amigo disse, você está sendo deselegante, não pede mais. Você não já viu que ele não quer te dar a fita? Quando estava perto do meio-dia, eu vi que a esposa dele usava uma pedra. Eu lembrei das pedras e disse, ó, Dr. Sinkovski, quanto é esse material que o senhor deu a gente? Eu disse, não, money. Os amigos de Jorge Mick são nossos amigos. E vocês levam para ajudar a TCI no Brasil. Eu peguei aquelas pedras e disse, eu queria lhe oferecer um presente. O senhor escolheu uma pedra dessa para sua esposa, que eu estou vendo que ela usa uma pedra no pescoço, na corrente. Ele aí me chamou, desceu, fomos no subsolo, entramos numa sala que era mais ou menos uma área daqui para lá, dessa largura na metade. Tinha umas gavetas. Não sei se você lembra, nas gráficas antigas tinha umas gavetas que tinham uns tipos e um pequeno quadradinho. Quando ele abriu aquilo tudo, ele era colecionador de pedras preciosas. Um armário inteiro, ele disse, topázio, 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 topázio. Aí eu já tinha dito a ele, fiquei com medo. Eu disse que aquela pedra preciosa só existia um no mundo, que era numa mina em Minas Gerais, que tinha um brilho especial. Vendi toda a informação do doutor Américo de Oliveira Borges. Aí ele pegou o microscópio, o coração bateu forte, botou o topázio embaixo e olhou no microscópio. Quando ele olhou no microscópio, ele não tinha pedra, era especial mesmo. O doutor Américo de Oliveira Borges disse a verdade. Aí ele chamou a gente para almoçar. Aí eu pedi a ele para nos ajudar a vender aquelas pedras, já que ele era colecionador, porque a gente precisava visitar os outros transcomunicadores. Ele disse, não se preocupe, vocês vão visitar todos os transcomunicadores da Europa. Ficou com aquelas pedras. Quando deu 2 horas da tarde, eu vi ele com a fita de imagens. Sem eu pedir, me entregou a fita de vídeo. Me chamou para passear na Alemanha. 3 horas da tarde, ele pegou um Europass, com todas as passagens, eu disse a ele para onde a gente ia, me deu uma ajuda de custo de $1.500. Eu descia nas estações, estava todo mundo me esperando. O Dr. Sinkovski estava para a transcomunicação, como o Chico Xavier estava para o espiritismo. Se Chico Xavier ligasse para Lucas, dissesse, Lucas, aqui é o Chico, recebe um amigo meu aí em Portugal, ele ia me esperar na estação de trem, como se eu fosse gente que prestasse.
Foi o que aconteceu. Aí eu visitei os países todos, me tornei amigo dos principais pesquisadores e mergulhei no mundo da TCI. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o doutor Américo Botti foi receber a gente. Como foi a viagem? Quando eu contei das pedras, ele disse: você já fez uma prece de agradecimento? Ô, doutor Américo, não fale em prece não, pelo amor de Deus. Aí ele disse: mas Clóvis, isso é coisa do invisível, esse homem ser colecionador de pedra, isso foi uma coisa que eu não te dei à toa. Aí parou ali no aterro do Flamengo e ele disse: eu aceito a prece se o senhor fizer. Aí ele fez a prece emocionado, chorou, todo mundo chorou no carro. Aí a ficha caiu que podia ser uma ajuda do invisível de fato. E foi por causa disso, na venda das apostilas, que eu encontrei as pedras, e das pedras fiz contato com o principal transcomunicador do mundo, que foi o Dr. Senkowski, e trouxe todo o material que vocês vão ver no segundo turno, às 2h30 da tarde. Então vamos dar um intervalo e depois a gente volta. Obrigado.